Então, boa noite aí para todo mundo, para a galera que está entrando ainda aí. A disciplina que a gente vai estudar esse semestre juntos aí chama Dispositivos Eletrônicos. Né? Ainda não montei também o cronograma, porque ainda não saiu o calendário com prova, com as datas das provas. Eu acho que vai ser a primeira semana de abril. Pelo menos no técnico lá, a P1 está em abril. Mas a graduação deve ser também. Então, a gente vai ter algumas aulas aí. Eu vou abrir o calendário aqui. Se todo mundo já viu o calendário, eu quero falar com vocês da prática, né? Vocês estavam pedindo prática aí. A aula está remota, mas a gente já conversei com o Casanova agora, por isso até que eu demorei aí, para ver se está liberado a gente fazer as aulas práticas. Então, nessa disciplina, eu vou ver se a gente faz umas 3 práticas aí. Não sei se todo mundo topa. Tem gente que não gosta muito de se expor. Não vai ser obrigatório, né, a prática. Vai quem quiser ir, quem puder ir. E aí a gente faz um relatório da prática. E quem não for, entra em algum grupo, não tem problema não. É mais para atender, né, a demanda de quem não se incomoda de fazer a prática. Porque o pessoal até botou no grupo aí que eu dei prática no técnico, na graduação semestre passado, é porque teve uma janela aí, né? Não estava podendo ter aula prática. Aí, quando a curva começou a baixar de contágio do coronavírus, a gente pôde fazer prática. Aí eu já estava engatilhado algumas práticas, eu fiz com o pessoal do técnico e da graduação da disciplina que eu estava dando aula. Aí daqui a pouco proibiu de novo, né? Quando a curva começou a subir, eles suspenderam as aulas práticas. Agora parece que já está liberado de novo. Então eu queria já conversar com vocês aí para a gente marcar. Nossa, hoje é dia 22, né? O calendário está aberto para vocês aí, né? Então, ó, a aula inicia aqui dia 22 de fevereiro, hoje, e termina 23 de junho. Então a gente tem aula aqui praticamente março, abril e maio. E aí eu pensei em a gente marcar 3 práticas aí, ó. Uma em março, uma em abril e a outra em maio. Só que eu precisava de pelo menos, por exemplo, a primeira prática, pelo menos 3 semanas de aula para passar a teoria para vocês e a gente fazer a prática. E aí pode ser aqui, ó, segunda-feira, por exemplo, eu queria ver só se tem alguém com escala, alguma coisa aí que não possa, queira remarcar. A gente pode usar como referência a última aula do mês ou a penúltima. Tipo assim, dia 22 de março, 19 de abril e 24 de maio. São as penúltimas aulas de cada mês. O que vocês acham? Pode ser? Alguém tem algum problema com esses dias? Com escala? Por mim, Assim que via tranquilo. escala, o Vitor, de vez em quando também. Por mim, tranquilo, professor. Então, olha só, vamos deixar previamente marcado. Pode ser que a gente mude, mas a gente já deixa agendado uma aula prática, dia 22 de março, a outra 19 de abril e a outra 24 de maio. Né? Eu não sei se até lá a aula vai voltar presencial, pode acontecer, mas é difícil, né? Vamos considerar, então, o seguinte, que a gente vai ter aula online e que a gente possa fazer essas práticas em março, abril e maio, na penúltima segunda-feira de cada mês aí. Combinado? Beleza aí? Beleza, Mike? Tudo tranquilo. Tranquilo? Eu vou fechar aqui então, hein? Alguém tem alguma dúvida do calendário? Não, né? E as Até provas pra não você são... pagar uma pizza pra turma, pra comemorar nosso primeiro encontro. Vocês têm que pagar, né, Carlinhos? Que eu tô dando o privilégio de poder fazer essa prática com vocês aí, né? Seria justo vocês fazerem uma vaquinha aí e pagar a pizza, né? É isso, mestre. Tem ninguém formado em Deixa, engenheiro aqui. professor. A gente vai fazer a vaquinha e o Júnior com o Andac que vai pedir as pizzas. Faz isso Aí, ó, não, isso Márcio. aí. Faz isso não, mano. O Vitor aí, ó, tá falando aí, o cara trabalha na Light, é empresário, presta serviço de elétrica, faz... Agora entrou num outro ramo aí, o cara tá cheio de dinheiro, tá chorando aí. Aham. Fala a verdade, hein, Vitor? Fala a verdade. Fica Eu tá escondendo, vendo não. isso.
Olha só, pessoal. Então, vou abrir aqui o PowerPoint da aula de hoje para a gente começar a bater um papo aqui e falar do conteúdo de hoje aí. Vocês tiveram a disciplina já de materiais elétricos, né? O que vocês tiveram materiais elétricos aí? Materiais elétricos, acho que foi com o Tomás, né? Tem muita coisa, não. Não? Então, materiais elétricos, vocês estudaram aí, né, os materiais condutores, não condutores, metais, ferro magnético, paramagnético, diamagnético, deve ter estudado alguma coisa disso daí, né? Em materiais elétricos. Os condutores, mal condutores, bons condutores, né? Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, né? Sim, foi isso aí. Então, isso é a principal da matéria lá de materiais elétricos. E aí, esse conceito a gente vai usar agora algumas coisas de circuitos para estudar dispositivos eletrônicos. E aí, depois do que vocês vão ver comigo em dispositivos eletrônicos, vocês vão usar em outras disciplinas, como eletrônica, industrial, automação industrial, né? Tem muita coisa que leva a dispositivos eletrônicos e a gente vai trabalhar esses temas aí e vocês vão dar continuidade. Então, igual vocês já têm visto aí, né? Vocês já estão aqui no período, é meio que uma bola de neve, que vocês vão estudando, vai acumulando e é base para as disciplinas que vão vindo a seguir. Então, o que a gente vai começar estudando aqui são materiais semicondutores. Vocês já ouviram falar em semicondutores ou só condutores e não condutores? Isolantes, né? Já viram alguma coisa de semicondutores? Não? Bem superficial, professor. Sim, vimos. Então, semicondutores, só para a gente lembrar aí, são os componentes que têm a possibilidade de trabalhar, né, como condutor e como não condutor. E um desses componentes é o que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o diodo, né? O diodo é um componente que, dependendo da forma que a gente trabalhar ele, energizar ele conduz eletricidade ou não conduz, né? Então, ele abre o circuito, por exemplo, ele funciona como se fosse uma chave. Se a gente polarizar ele, né, de uma certa forma, ele deixa passar a eletricidade. Se a gente polarizar ele de outra forma, isso em corrente contínua, ele não deixa passar. Em corrente alternada, a mesma coisa. Enquanto a forma de onda senoidal está lá no semiciclo positivo, ele deixa passar a corrente no sentido indicado ali pela seta que a gente vai ver. Quando a gente está no semiciclo negativo, ele não deixa passar a corrente. Então, o diodo é um componente semicondutor, né? Eu vou explicar para vocês aqui como que ele é feito, qual a parte constituinte, né? E esses semicondutores estão presentes em vários componentes, né? No diodo, no transistor, um painel fotovoltaico, por exemplo, é feito de semicondutores, né? Os principais elementos de um painel semicondutor, de um painel fotovoltaico, é um semicondutor. O LED é um diodo, só que é um diodo emissor de luz, né? Até a sigla dele, LED, está em inglês, mas a gente traduzir para português é diodo emissor de luz, né? É um diodo, é um semicondutor. O LDR, né? A fotocélula, aquele componente que fica lá no poste, que quando vai anoitecendo, ele automaticamente aciona a iluminação pública, por exemplo. Como é que funciona? É um diodo, né? Só que é o LDR, é um resistor, né? Variável. Então, a resistência varia de acordo com a intensidade luminosa. Ao contrário do LED. O LED a gente aplica uma tensão e ele emite uma luz. O LDR não. É um diodo que, dependendo da intensidade luminosa, ele vai variar a resistência. Aí deixa ou não passar corrente elétrica. Então, também é um tipo de diodo. E tem o diodo, né, o básico, que é o diodo semicondutor de junção, que é esse que a gente vai começar estudando aqui, que é exatamente esse cara. Ele é feito de dois materiais. Material que a gente chama do tipo P e do tipo N, né? O que significa isso? Os semicondutores têm 4 elétrons livres, né?
na camada de valência. E esses semicondutores são dopados. E aí a gente consegue fazer com que eles tenham ou elétrons sobrando ou elétrons faltando, que a gente chama de lacuna. Então, quando a gente faz uma ligação química lá, uma manipulação no elemento químico, que ele fica com elétrons sobrando na camada de valência, 5 elétrons, ou ele fica com 3 elétrons, por exemplo, na camada de valência, ou seja, falta um para fazer a quarta ligação, a gente consegue manipular e ter os elementos tipo P e tipo N. E aí a junção do material tipo P, que a gente chama de positivo, né, tá faltando elétrons, com o material do tipo N, negativo, está sobrando elétrons, forma esse componente que a gente chama de semicondutor. E aqui no meio tem uma junção, né, do material do tipo P com o material do tipo N, que a gente vai ver daqui a pouco mais para frente, que isso aqui cria uma barreira, uma oposição à passagem da corrente elétrica. Então, dependendo da forma que a gente vai polarizar esse cara aqui, ele faz a ligação química aqui e deixa passar a circular a corrente. Dependendo da forma que a gente polarizar, a contrária, ele cria uma barreira aqui, uma depressão, que não deixa circular a corrente. Funciona como uma chave aberta. A gente vai ver isso mais detalhado aí. Então, olha só, a união de um cristal do tipo P, que é esse daqui, ó. Esse P a gente pode ligar ele a P de positivo. E um cristal do tipo N, negativo, obtém-se uma junção PN. Vocês vão ver mais para frente, a gente vai ver no decorrer desse semestre, o diodo tem uma junção só, com 2 elementos, tipo P e tipo N. Depois que a gente entender diodos lá na P2, a gente vai ver transistores, né, que tem PNP e NPN, né? Tem 2 junções, e aí tem a junção do PNP e NPN. É um outro componente eletrônico, outro dispositivo, que a gente consegue trabalhar com ele para ter amplificação, para ter ganho de corrente, ganho de tensão ou ganho de potência. A gente vai estudar isso mais para frente, né? Então, ó, a junção, primeiramente, desse material do tipo P com o material do tipo N, cria-se o diodo semicondutor, né? Lembrando, P de positivo, está faltando elétrons, a gente chama de lacuna, tem um buraco aqui, ó. E o N negativo, está sobrando elétrons. E aí, nessa junção PN, acaba que alguns elétrons do lado N pulam essa barreira aqui e se juntam às lacunas do lado P. E aí faz uma ligação química aqui que acaba criando uma pequena barreira, né? Então, basicamente, a gente vai ver na curva do diodo ali, o diodo precisa de uma tensão mínima para passar a corrente elétrica. Não é igual um resistor que você aplica a tensão e já gera uma corrente. A gente tem uma tensão mínima, que a gente chama de tensão de joelho, que a partir dessa tensão ele rompe essa barreira que foi criada aqui na junção, essa barreira que foi criada devido à própria ligação química, né, a reação química que ocorre quando a gente junta o material do tipo N com o material do tipo P. Então, ao juntar os dois, né, já cria-se uma ligação química aqui e gera uma barreira para a passagem da corrente elétrica. Essa barreira é rompida quando a gente aplica uma diferença de potencial pré-determinado que vai depender do material semicondutor. Se for o silício, é 0,7 volts que a gente trabalha. Se for o germânio, 0,3 volts. Então, seria a tensão mínima para ele romper aquela barreira. Ou seja, se eu aplicar ali uma diferença de potencial, botar no circuito elétrico um resistor, um diodo e aplicar uma fonte de tensão, não vai circular corrente enquanto ele não romper aquela tensão de 0,7 li, se for silício. Ou seja, a gente tiver um regulador de tensão, a gente for aumentando ali 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Quando a gente chega a 0,7, aí ele rompe a barreira e começa a circular a corrente normal. Até então, circula uma corrente mais de nanoamperes, microamperes, que é uma corrente que a gente chama de corrente de fuga, né? Tem uma passagem de corrente ali, porque nenhum material é totalmente isolante ou totalmente condutor. Né? Por isso que eu perguntei lá de materiais elétricos. Nenhum material, igual o diodo, se a gente estiver trabalhando ele como condutor, né, ele tem uma dificuldade de circular corrente ali.
E se a gente estiver trabalhando ele como um isolante, na parte isolante, mesmo assim circula uma corrente pequena ali. Então, nenhum material, né, eletricamente falando, ele é 100% condutor ou 100% isolante. Até tem lá os supercondutores, né, que trabalham com temperatura lá, a gente injeta o nitrogênio nele e ele trabalha em temperatura de menos 269, 73 graus, e aí a perda é zero, né? Ele é um supercondutor, não tem perdas. Tirando isso, todos os materiais são considerados, né? Não são, a gente trabalha como se fossem ideais, mas na realidade eles têm perdas ali, de perdas ou passagem de corrente, uma corrente de fuga. Vou dar um exemplo prático aqui, um isolador na rua ali, na rede de alta tensão, né, de cerâmica que tem ali, ou de qualquer tipo de isolador que a gente tenha na rede elétrica. Ele está isolando ali a alta tensão da estrutura metálica de uma torre, de um poste, de uma cruzeira, mas tem uma microcorrente passando ali. Só que ela é muito pequena para causar um curto-circuito ou um consumo de energia relativamente alto. Mas tem uma fugazinha ali de micro, mili ou nanoamperes nesse material, né? Mesmo que seja isolante, né? Então, olha só, devido à repulsão mútua, os elétrons livres do lado N, essa seta aqui está indicando isso, espalham-se em todas as direções e alguns atravessam a junção e se combinam com as lacunas. Então, alguns desses elétrons do material do tipo N, que tem excesso de elétrons, se combinam com o material do tipo P, que tem falta de elétrons, tem lacunas, né? E aí acaba gerando uma barreira ali. Quando isso ocorre, a lacuna desaparece e o átomo associado torna-se carregado negativamente, um íon negativo. Cada vez que um elétron atravessa a junção, ele cria um par de íons. Os íons estão fixos na estrutura do cristal por causa da ligação covalente. À medida que o número de íons aumenta, a região próxima à junção fica sem elétrons livres e lacunas. Chamamos essa região de camadas de depressão. Então, a primeira definição que a gente tem que pegar aí, é o que é a camada de depressão, entender essa região. É uma região, uma barreira criada, né, que aumenta, dificulta a passagem dos elétrons devido à ligação entre os materiais do tipo N que pula aqui para a lacuna e o tipo P que pula aqui para o tipo N. E aí cria uma ligação química ali que acaba sendo uma barreira para a passagem da corrente elétrica. A gente vai entender mais para frente aí. Além de certo ponto, a camada de depressão age como uma barreira, impedindo a continuação da difusão dos elétrons livres. A intensidade da camada de depressão aumenta com cada elétron que atravessa a junção até que se atinja um equilíbrio. A diferença de potencial, né, DDP, através da camada de depressão é chamada de barreira de potencial, né? Então, ou seja, como se gerasse uma tensão aqui, a gente tem que romper essa tensão, né? Essa camada de depressão gera uma oposição à passagem de corrente elétrica. É como se fosse uma bateria ali fixa, com uma tensão de 0,7 volts, por exemplo, no sentido contrário. E aí a gente tem que atingir aquela tensão para a tensão da fonte ser maior do que a tensão criada na barreira, na camada de depressão ali. Então, qual que é essa tensão? A 25 graus Celsius, está faltando graus Celsius, a 25 graus Celsius, essa barreira é de 0,7 volts para o silício e de 0,3 volts para o germânio. O símbolo mais usual para o diodo é mostrado a seguir. Então, o que é o diodo? Vamos voltar aí para a definição dessa teoria toda que foi falada e deve ter bagunçado a cabeça. O diodo é um material semicondutor, ou seja, ele deixa passar corrente ou não. É formado de uma junção de material do tipo P, que tem excesso de lacunas, com material do tipo N, que tem excesso de elétrons, negativo, né? Só que quando a gente faz essa junção, cria uma barreira que é representada por esse símbolo aqui. Se vocês observarem, o símbolo do diodo é igual tem lá, o símbolo do resistor. É um retângulo ou um dente de serra.
O símbolo da fonte, que a gente estudou lá em eletricidade aplicada. Uma barreira grande, uma barra grande positiva, uma pequena negativa. Essa simbologia aqui é do diodo. A gente vai ver alguns exercícios aí depois, né? E vai entender eletricamente, né, ele no circuito elétrico, a ligação dele no circuito. O que significa isso daqui? Ó? É uma seta com uma barreira. Ou seja, para o lado que a seta está indicando, se a gente estiver polarizando com positivo no material tipo P e o negativo da tensão, né, elétrica no tipo N, a corrente vai circular, vai sair do positivo, passar por aqui e circular até o N. Então, quando a gente polariza positivo no material tipo P e negativo no tipo N, a gente permite que passe a corrente aqui. Só que essa tensão aplicada para gerar essa corrente tem que ser, no mínimo, superior a 0,7. Qualquer tensão menos que isso, ela não vai conseguir ser suficiente para romper a barreira criada exatamente devido a essa região de depressão aqui que a gente viu. Ou seja, na composição, na construção do material, cria-se uma barreira ali que a gente tem que romper. E aí, agora a gente vai entender a outra parte, né? Por que ele é semicondutor? Então, quando ele está polarizado direto, a gente chama isso de polarizado diretamente. Tensão positiva aqui e negativa aqui. Ó. Vou até pegar aqui para explicar melhor. Vou tentar abrir um page aqui, não sei se vai aparecer para vocês aí. Se não aparecer, vocês falem. Espera aí que eu vou exatamente mostrar essa polarização aí. Não apareceu não, eu tenho que... Vou interromper meu compartilhamento aqui. Vou jogar lá no Paint. Então, olha só. Apareceu aí? Sim. Vou botar aqui, ó, 0,7 é a tensão necessária se ele for de silício. Tem que ter uma tensão de 0,7. E 0,3 volts é a tensão necessária para circular a corrente se ele for de germânio. Né? Aí tem a sigla química lá, né? Silício é, se eu não estiver enganado, é SI e germânio GE. Então, dependendo do material semicondutor, essa vai ser a tensão necessária. A parte da seta aqui, ó, o material tipo P da junção é esse lado esquerdo aqui. E a ponta da seta é o material tipo N. Só que esse material a gente também chama ou de cátodo, onde está o tipo N, ou de anodo, onde está o tipo P. Então, basicamente, é isso daqui, ó. Vou enxugar aqui para a gente ganhar. Isso é uma temperatura de 25 graus. A temperatura influencia nessa tensão aqui, né? Com o material elétrico, químico. Então, a temperatura influencia nos elétrons. Então, a 25 graus, essa é a tensão necessária. Quando a gente liga um circuito elétrico aqui, ó, vou fazer como se fosse a montagem do circuito aqui. Deixa eu pegar uma... O que é para ficar reto isso daqui? A F8 ou F5? Quem lembra aí? Não lembro. Apertar Shift, professor. Não tinha um F que você aperta aqui, isso aqui fica reto? Não lembro qual F que é. F3? Será que meus F não estão funcionando? Vou fazer meio torto mesmo, mas acho que vai dar para entender. Vou voltar aqui, ó. Então, olha só, vou pegar aqui e vou aplicar uma fonte de tensão contínua aqui, ó. Porra. Ó, a barra maior é o positivo e a barra menor negativo. Quando a gente aplica uma tensão no circuito com o diodo, normalmente a gente tem um resistor no meio do caminho aqui também. A gente vai chegar lá depois para explicar isso, que é para limitar a corrente, senão queima o componente. Né? Se a gente aplica uma tensão e a corrente dele é muito alta, ele tem um limite de corrente aceitável ali. Vou fazer um retângulo aqui, ó,
e é o resistor. O resistor tem duas simbologias, né? Um retângulo ou um dente de serra, depende da norma aí, europeia, americana. Então, ó, aqui é um resistor. Ou seja, dessa forma aqui que a gente está polarizando o circuito, ó, vou botar aqui, positivo e negativo, a gente está polarizando da forma correta, né? Olha lá, o positivo está no material do tipo P e o negativo está no material do tipo N. Então, nessa situação aqui, montando um circuito fechado, se eu tiver uma tensão aqui, por exemplo, de 0,2 volts, não vai circular corrente no circuito. Por quê? Porque não atingiu a tensão mínima para romper aquela barreira. Vou tirar aqui o germânio e vou trabalhar com silício. Normalmente a gente trabalha mais com silício. Vou esquecer o germânio aqui em cima. Se eu tiver com 0,2 volts aqui, um determinado resistor aqui, de R ohms, vou botar aqui, ó, R, uma determinada tensão aqui, cadê o ohms? Uma determinada resistência, vai circular uma corrente, mas eu tenho que romper a nossa tensão aqui da fonte, tem que ser maior do que esse 0,7. Então, 0,2, 0,1, 0,6, você pergunta para você, está circulando corrente no circuito? Tá, mas é muito ínfima, é baixa, é shift mesmo, esqueci. Quem que falou aí? Alguém tinha falado ali, agora eu fui fazer, veio na minha cabeça, para ficar reta a barra aqui. Olha só, quando que vai ter corrente nesse circuito? Quando a tensão for no mínimo maior que 0,7. Aí a gente vai ter lá uma determinada corrente. Vou botar aqui uma corrente simbólica aqui de 0,1 ampere. Vocês já chegaram a estudar isso? Não? Com o Tomás? Ou não? Sim, mais ou menos. Já? Mais ou menos? Mas já viram isso daqui então? Essa parte da corrente não, só a gente. Não, viu mais mentira, é. Isso Essa não. daí a gente não viu, não. Isso daqui ele não chegou a dar pra gente, não. Não entendi, porque senão eu já pulava para os exercícios lá para ver como é que vocês estão nos exercícios. Mas vamos lá, ó, vou continuar aqui. Se tiver coisa repetida aí que vocês já viram, você me fala, Rafael, pula isso daí que a gente já viu. É que isso daqui é a introdução da matéria. Então, ó, quando a gente tem uma tensão aplicada maior, vou botar aqui, sei lá, 10 volts, né? Aí sim a gente vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts em cima desse diodo, que é a tensão mínima para ele romper essa tensão, a barreira dele. E aí o restante da tensão, por exemplo, 9,3 volts, vai estar sendo dissipada lá no resistor. E aí vai ter uma corrente nesse circuito, que a gente vai calcular dividindo essa tensão pela resistência do resistor. A gente vai calcular a corrente, 9,3 dividido por tantos ohms. O circuito está em série. Essa corrente não pode ser maior do que a corrente estipulada pelo fabricante. Vamos supor, 1 ampere. O meu diodo pode ser no máximo 1 ampere. Se a gente trabalhar com o resistor ali errado, a gente vai ver que tem esse resistor depois que chama resistor RS. Mais pra frente a gente vai ver. Eu só estou antecipando para vocês entenderem. Chama resistor limitador de corrente, né? Ou seja, ele está no circuito para causar uma queda de tensão e diminuir a corrente no circuito, senão o componente queima, né? Ele tem uma corrente máxima, a gente chama de I máxima, que vem lá estipulado pelo fabricante, que é a máxima corrente que pode circular no componente. Então, se ele falar lá, meu I máximo é 1 ampere, e eu aplicar uma tensão aqui, eu tiver um resistor em série que não suporte um circuito que funcionalmente não gere uma corrente baixa nesse ponto, gere uma corrente maior, vai queimar o diodo, e aí vai perder a efetividade do circuito. Então, isso daqui, ó, a tensão positiva, essa tensão aqui, ó, positiva, aplicada no material tipo P, e o negativo aqui, ó, aplicado no material lá do tipo N, porque isso aqui está em série, né?
Aqui, ó, isso aqui é a mesma continuidade, resistor está em continuidade. Então, a gente está aplicando o positivo lá no P e o negativo aqui no N. Dessa forma, ele está polarizado diretamente. Então, isso daqui significa que ele está polarizado diretamente, né? Deixa eu tentar ganhar um espaço aqui. E aí, sim, aí circula a corrente no sentido que a gente quer. Vou tentar reproduzir esse desenho aqui. Agora, depois eu vou explicar para vocês por que eu estou explicando isso. Porque esse é o principal componente utilizado lá no circuito retificador. Não sei se o Tomás chegou a falar de retificadores com vocês, né? Para retificar a corrente alternada em contínua. Como é que funciona aí o carregador de notebook, de celular, de bateria? O principal componente é o diodo. Por quê? Porque ele não deixa passar o semicírculo negativo da forma de onda senoidal. E aí a gente liga ele com a fonte retificadora de uma forma que ele consegue fazer a parte negativa do semicírculo ir para a parte positiva e aí transforma a corrente alternada em corrente contínua, né? Tem alguns componentes. O principal é o diodo. Tem o capacitor, tem o diodo Zener, tem o resistor, né? Mas o principal componente é esse cara aqui. Mas para entender a ponte retificadora, vocês precisam entender o funcionamento do diodo, primeiramente. Por isso que eu estou falando isso aqui. Parece ser meio chato às vezes, mas a gente tem que entender. Então, olha só, circulou corrente elétrica aqui, ó. Vou tentar botar lá em cima. Circulou corrente nesse sentido aqui, sentido horário. Se porventura a gente inverter essa forma de onda aqui, ó, a forma de onda, a tensão, a polaridade, ou seja, botar a parte positiva no N do diodo e a parte negativa no P. Então, positivo, que é de P, não está no P, está no N. Ó, esse cara aqui está ligado no N e esse cara aqui, que é o negativo, está no P. Então, isso aqui significa que ele está polarizado reversamente, está invertido. Então, aqui, ó, polarizado reversamente. Esse de baixo aqui está polarizado teoricamente errado, não é o ideal. E aqui o de cima está polarizado, ó, esse primeiro, polarizado diretamente. O que significa isso? Nessa forma aqui de cima está circulando corrente. Nessa forma aqui de baixo, a corrente sai do positivo, né? A gente chama de positivo aqui, mas é onde está a carga elétrica, os elétrons. Então a corrente está saindo daqui, ó, ela sai da parte positiva, vai circular aqui, vai passar pelo resistor. Quando ela chega aqui no diodo, aqui, ó, essa simbologia é exatamente para mostrar que está polarizado errado. Ou seja, tem uma barreira aqui, ó. A seta é para indicar. Vou tentar botar um colorido aqui para ficar mais claro. A seta, ó, do diodo é para indicar o sentido de onde ele pode conduzir corrente. Então, aqui, ó, ele está conduzindo da esquerda para a direita, sentido direto aqui. Quando a gente aplica a corrente vindo nesse sentido aqui, o positivo saindo da fonte vindo para cá, ó, ela não está no sentido da seta, ela está no sentido contrário. Ela vai bater na barreira do diodo. Ou seja, ali é uma barreira. Não circula corrente. O que significa isso? Que eu vou ter uma tensão no circuito, mas não vou ter corrente. Aqui é como se fosse um circuito aberto, uma chave aberta, né? Ou seja, a gente consegue substituir, se esse diodo fosse uma chave, vou tentar desenhar aqui, ó, só para finalizar o entendimento aí. Se ele fosse uma chave aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tem uma seta aqui, deixa eu tentar usar ela, não vai ficar ruim.
toda hora que eu mexo no mouse aparece o negócio do abaixa a barra aqui de... Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele está dando passagem. A seta aqui, ó, significa que o circuito está circulando corrente, né? Nesse outro caso aqui de baixo, deixa eu tentar desenhar aqui também, ó. Deixa eu tirar a seta. A corrente está batendo lá na barreira de proteção. O que significa isso? Significa que funciona ali como se fosse uma chave aberta aqui, ó. Aquilo ali não está deixando passar corrente. Ou seja, bruscamente falando, isso aqui é um curto-circuito, só que tem uma queda de tensão de 0,7, que a gente não pode esquecer dela. E isso aqui é um circuito aberto. Por quê? A corrente não está circulando. Então, se eu pegar um multímetro aqui, ó, eu vou ter uma tensão nesse circuito aberto aqui, botar uma ponta do multímetro. Nesse lado aqui, nesse lado, eu vou estar medindo a tensão da fonte. Porque aqui, ó, aqui vai estar vindo negativo, ó, vamos supor que seja 10 volts. Deixa eu botar o multímetro ali, eu vou ter aqui, ó, negativo de 10 volts, e nesse lado aqui, eu vou ter, a gente vai ter, né, o 10 volts com a seta contrária. Por quê? O circuito está aberto, tem uma diferença de potencial ali. Ou seja, tem tensão no diodo reversa, mas não tem corrente. Está aberto. A corrente, nesse sentido, o diodo funciona como se fosse um isolante. E nesse cara aqui, se eu botar um multímetro aqui, ó, a minha tensão, teoricamente, seria 0. Mas como tem 0,7 de queda aqui, se eu botar um multímetro aqui, eu vou ter 0,7 volts, que é a queda de tensão em cima do diodo. Mas se ele fosse ideal, a tensão seria 0, ou seja, está curto-circuitado, uma chave aberta, fechada. Está passando corrente no circuito. Eu não sei se ficou claro para vocês. Então, voltando. O diodo é um material semicondutor que funciona como se fosse uma chave, fechada ou aberta, dependendo da forma que ele está polarizado. Quando o positivo está no material do tipo P, ele deixa passar corrente. Quando o positivo está no material do tipo N, ele não deixa passar. Na prática, passa corrente dos dois sentidos. Só que micromilha aqui, ó, nesse que eu estou falando aqui, que é uma chave aberta, tem uma corrente de fuga aqui. Ele não é 100% isolante. Passa uma corrente de nano, microamperes aqui. Mas é desprezível para o circuito, né? E aqui passa total, né? Essa é a diferença. E aí, esse componente foi criado lá em 1900, sei lá, foi um componente revolucionário para a área de eletrônica. Substituiu uns componentes que eram as válvulas e dali foi criado, né, vários circuitos integrados, né, o que a gente usa hoje em chip, foi criado a partir desses semicondutores. Então, isso aí foi a primeira descoberta na área de eletrônica para criar várias inovações que foram criadas, né, depois disso, da tecnologia, o avanço, né, de componentes grandes, robustos, para esses componentes compactos, né, o celular, câmera fotográfica, televisão, né, a partir desses componentes conseguiu trabalhar com elementos pequenos. Agora a gente vê um chipzinho, um circuito integrado, tem milhões de pastilhas de semicondutores, né? É um negócio muito pequeno, muito compacto. Então, esse funcionamento vocês vão ver mais para frente, esse princípio básico de funcionamento que parece basicamente uma chave, fecha e abre, é um componente fundamental para vários componentes eletrônicos aí. Aqui a gente está trabalhando com corrente contínua. Quando a gente joga uma corrente alternada, vamos supor que isso aqui fosse uma corrente alternada. A corrente alternada, o que ela faz? Vocês não estudaram ainda a corrente alternada, né? A corrente alternada é uma corrente periódica, né? Vocês não estudaram nada na corrente alternada, não, né? Semestre que vem. Deve ser Não. comigo. Eu dou circuito CA. Não sei se na época, quando vocês chegaram lá, vai ser eu, mas pode ser que seja. Então, a corrente alternada é uma corrente senoidal, ó, periódica, que ela faz isso daqui, ó. Vou tentar desenhar. Ela
tem uma variação, não é igual a corrente contínua, que fica só positivo, contínuo o tempo todo. A corrente alternada, ela varia ao longo do tempo, de semiciclo positivo e negativo, várias vezes. Isso daqui a gente chama isso aqui de um ciclo. Aqui ela está na parte positiva, ela sai do zero, sai do zero, isso aqui é ao longo do tempo, né? Vou desenhar aqui melhor. Aqui é o plano cartesiano. A parte, o eixo Y é a tensão. Ó, V. Tensão aqui em volts. Ficou o contrário aqui. Volts. E o eixo X aqui, ó, é o tempo, segundos ou ângulos. A gente vai ver isso daí lá em circuito CA, né? Deslocamento angular, ângulos, radianos, graus, ou tempo em milissegundos, segundos. Então, ao longo do tempo, a forma de onda, ela vai do semiciclo aqui, ó, positivo e negativo, 60 vezes por segundo. Por isso a gente chama a nossa frequência da rede 60 Hz. Ou seja, em um segundo, ela faz isso daqui, ó, positivo e negativo. Ó, isso aqui é um semiciclo positivo. Aqui um semiciclo negativo. Então, aqui tem um ciclo completo. Ela faz em um segundo, ela faz 60 vezes isso daqui, né? Isso é a corrente alternada, que vem lá das usinas hidrelétricas, lá, na maioria das usinas, das fontes de alimentação, geração de energia, tirando o painel fotovoltaico, que já gera em corrente contínua, as outras fontes de forma de geração geram em corrente alternada. E aqui no Brasil é 60 Hz. O que significa 60 Hz? Que em um segundo ela faz isso daqui 60 vezes. Lá no Paraguai, por exemplo, lá em Itaipu mesmo, que é binacional, Brasil-Paraguai, a frequência deles é 50 Hz. Ou seja, a forma de onda dele varia no tempo, positivo, negativo, 50 vezes em um segundo. É mais lenta. A nossa é mais rápida, né? 60 vezes em um segundo, ela faz mais vezes, 10 ciclos a mais em um segundo. Então, ela é mais rápida. Isso influencia em várias coisas. Por exemplo, no motor elétrico, trifásico, de corrente alternada, se a gente muda a frequência de 60 para 50 Hz ou vice-versa, você aumenta a frequência, você aumenta a velocidade do motor. A velocidade dele, o RPM, rotação por minuto, é diretamente proporcional à frequência da rede, né? Então, se eu aumento a frequência, eu aumento a velocidade, aí diminui o torque, aí mexe na configuração todo do circuito. Tem empresa grande aqui no Brasil com motor de 40, 50 cavalos, que o motor foi fabricado lá na Europa para 50 Hz e eles trabalham em 60 Hz. Entendeu? Está funcionando, mas vai diminuir a vida útil, está aumentando a rotação. Tem que fazer várias adaptações para o motor funcionar fora da especificação que foi fabricado. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa parte aqui de ciclo positivo e negativo da corrente alternada, ela é aplicada num circuito que a gente chama de retificador, onde está o diodo. E aí o diodo vai deixar passar positivo e não vai deixar passar negativo. Ou seja, a partir do momento... Deixa eu tentar abrir um outro pente aqui. Quando a gente aplica num diodo... Deixa eu copiar o desenho aqui. Eu tenho uma apostila montada disso, mas depois eu vou mostrar para vocês. Eu estou explicando. Depois, quando vocês pegarem, vocês já vão entender melhor lá. Vou tentar ampliar isso aqui. Espera aí. Está aparecendo para vocês aí o mesmo pente, né? Aqui, ó, isso aqui se reproduz várias vezes, né? Tá aparecendo aí? Tá, né? Só a forma de onda agora, né? Agora eu mexi aqui no desenho, eu atrapalhei tudo. Ó, ele faz isso daqui, ó, 60 vezes por segundo. Quando a gente aplica um componente desse em cima de uma ponte retificadora, na parte do diodo, o que o diodo vai fazer? Deixa eu tentar tirar esse... Não vai dar não, deixa isso aqui assim mesmo. Esse quadrado aí, depois eu tiro. O diodo, ele não deixa passar o semiciclo negativo.
Então, essa forma de onda aqui, ó, na parte negativa, isso aqui morre. Ó. Isso aqui não existe. Ou seja, vai ficar uma forma de onda pulsante, positiva pulsante. Já estou adiantando, só para vocês não acharem muito chato a matéria da teoria, para vocês já entenderem aonde que a gente vai aplicar esse cara aqui. Estão me escutando aí? Sim. Interrompeu meu áudio, não? Então, olha só. Interrompeu. É porque me ligaram aqui. Eu desliguei aqui. Deve ter interrompido o áudio só nessa hora aí. Ó, a forma de onda passa a ficar pulsante contínua. Lá na ponte retificadora, a gente vai ver depois, estou adiantando isso aqui, né? Que ele depois, dependendo da forma que a gente ligar os diodos, ele consegue jogar a parte negativa para a parte positiva. E aí vai ficar uma forma de onda assim, ó. E aí depois, quando a gente inclui no circuito um capacitor, o capacitor é o quê? Você já tinha estudado lá com o Tomás. São duas placas metálicas com um meio dielétrico, onde a espessura, a largura ali, espaçamento, né, entre as placas, o meio dielétrico e a área dela, vai determinar a capacitância em farads. O capacitor armazena carga elétrica quando a gente polariza ele, positivo e negativo, e descarrega. Quando a gente joga no circuito um capacitor, na hora que a forma de onda chega aqui no positivo, ó, ele armazena a carga no capacitor. Quando a forma de onda começa a descer, o capacitor descarrega. Então está descendo esse cara aqui e tem uma tensão adicional aqui, ó, que é do capacitor. Aí está descarregando. Então tem a tensão da forma de onda que está descendo e o capacitor. Mas enquanto ele está descarregando, já está subindo o outro semicírculo aqui. Então o capacitor, ele carrega, quando atinge o pico aqui, ele começa a descarregar. E aí ele melhora essa forma de onda aqui, ó. Aí ele transforma a forma de onda que era pulsante, né? Cada livro dá um nome. Isso aqui não se pega muito ao nome, não, mas já tive até uma discussão com um professor de eletrônica uma vez aí, porque um livro estava uma coisa e o outro estava outra. Né? Eu estou chamando de pulsante, o outro chama de ondulada contínua. Então, aqui, ó, o capacitor vai descarregar a energia na hora que o semicírculo começa a descer, ele descarrega. Então, não desce tudo. E aí, enquanto ele está descarregando, o outro semicírculo já começou a subir. E aí, depois tem o diodo Zener, que é um outro diodo que a gente vai estudar mais para frente, que ele ceifa isso daqui, ó. Ele pega a parte de baixo aqui, ó. É que o meu desenho ficou meio torto. E ele só deixa passar uma determinada tensão. Vamos supor que isso aqui está variando entre 12 e 10 volts. Ó. 12, 10, 12, 10. Eu boto um diodo Zener aqui de 9 volts. Pá. É aqui que o meu desenho ficou torto. Aí o que acontece? Aquela oscilação, né, ondulada aqui, ó, vai virar uma contínua de 9 volts. Aí é um outro componente, o diodo Zener. Então a gente vai ver daqui a pouco, é que eu não mandei para vocês a apostila disso, que a gente faz uma ponte retificadora de diodos e ele faz esse procedimento, né? Deixa eu tentar... Deu para entender? Alguma dúvida aí? Deixa eu tentar jogar aqui. Eu não sei onde eu botei essa minha apostila, tá? Tá no material aí, mas eu não mandei para vocês ainda. Vou jogar no Google aqui, ó. Só para vocês entenderem. Alguém tem alguma pergunta disso daí que eu falei? Do diodo? Estão me escutando aí, galera? Sim. Sim, mestre. Deixa eu compartilhar aqui, ó. E aí, quando a gente liga... Cadê? Aqui, ó. O diodo dessa seguinte forma aqui, ó. Uma ponte de diodos retificador, a gente vai estudar isso mais para frente, ó. Ele
consegue transformar a corrente alternada em contínua. Tem até uma imagem aqui da sala elétrica, saber elétrica. Ver se vai abrir ela. Ou seja, o diodo é o principal componente para fazer essa função aqui, ó. Depois eu vou chegar lá, estou adiantando essa matéria aí, né? A gente tem um transformador para baixar a tensão da rede, 120 para 30 volts. Quando a gente polariza aqui, ó. Ué, peraí. Desceu uma imagem aqui. Ó, ele dá passagem na parte positiva e na parte negativa. E aí o capacitor tem aquela função de descarregar aqui, ó, e depois o diodo Zener deixa contínuo. Então, o diodo é esse principal componente que tem dentro dos carregadores, celular, notebook, que vai pegar a corrente alternada, ó, da rede elétrica, que vem lá da concessionária, 127 volts, fase neutro, ou 220 fase, isso é tensão eficaz, né? Não é tensão de pico, depois eles vão estudar isso em alternado também, e vai abaixar, aí tem um transformadorzinho para baixar para uma tensão menor, de 120 para 30 volts, e depois joga essa corrente aqui, e dependendo da ligação do circuito, quando está aqui, ó, positivo e negativo, ó, positivo aqui, ele passa de uma forma, quando está no outro, ele passa da outra, né? A gente vai chegar lá para explicar isso aqui com mais detalhes. Até vamos fazer esse experimento lá no laboratório lá, e fazer um circuito desse. Então, o que eu quero mostrar hoje? Que o diodo é o principal componente, depois que fizeram a criação dele, para fazer essa conversão. As usinas, tirando, igual eu falei, fotovoltaico, gera tudo em corrente alternada. A única coisa que gera contínua, que eu me lembro que agora, é o painel fotovoltaico, que na verdade são semicondutores, é como se fosse o material que está empregado no diodo, que é o silício, é o principal componente do painel fotovoltaico, né? E ele gera corrente contínua. Então tem uma tensão lá, a gente liga tantos painéis em série e faz a ligação dele. Quando tem a radiação solar ali, né? A luz do sol bate, ele vai gerar uma diferença de potencial nos terminais do painel. A associação deles vai criar uma associação de com suas baterias em série, vai aumentar a tensão e atingir a tensão que a gente quer. E a outra forma de ter corrente contínua é bateria química, né? Fonte eletroquímica. Ou os retificadores, que é isso, carregador de celular, de notebook, né? Os aparelhos que convertem a corrente alternada em contínua. Aí a gente chama de retificador. Quando a gente joga de contínua para alternada, é inversor. A gente consegue isso também. Ó. Aqui está alternada e a gente consegue jogar alternada para contínua. A gente pode ter contínua também e jogar para alternada. Aí a gente usa outro componente eletrônico, que é o IGBT, para fazer isso. Onde se aplica, por exemplo? Usina fotovoltaica. Usina fotovoltaica gera em corrente contínua, inverte tem um inversor para jogar de contínua para alternada, eleva a tensão que está ali embaixo da tensão para alta tensão e joga na rede, no sistema elétrico, para vender energia para o mercado livre de energia, né? Ou seja, é exatamente aquele processo que a gente viu ali da forma contrária. Cadê? Ó, aqui a gente tem o primeiro passo, é abaixar a tensão para retificar ela para jogar para alternado, para jogar para contínua. No sistema fotovoltaico, ao contrário, a gente gera contínua, joga para alternada, com IGBT, não é com diodo, e aí joga para um transformador elevador para jogar para a tensão da rede, 13.800 volts, 6.000 volts, 35.000, sei lá, né? Então, é o sistema contrário. Depende da aplicação. Por exemplo, quem tem, não sei se vocês já viram, eu mesmo já fiz para colega minha, bateria de carro, joga no inversor, né? Já vende um inversor pronto, que joga de corrente contínua alternada, você carrega a bateria de carro e ela tinha um carrinho de cachorro-quente aqui em Vassouras. Então, não tinha energia elétrica para ela lá onde ela levava o carrinho dela. Ela pegava 2 baterias de carro, carregava em casa, jogava da alternada da tomada
um retificador para contínua, 12 volts, e carregava a bateria. À noite, ela carregava a bateria do carro lá para o carrinho dela, ligava no inversor para jogar a corrente contínua para alternada, para alimentar a televisão, lâmpada, cargas pequenas, né, que ela tinha lá, em corrente alternada, para não ter que ligar em corrente contínua. Né? Então, o cara que faz isso aqui, ó, vou até copiar esse desenho aqui, o principal responsável é essa invenção aqui, que é o diodo, que é formado dessa forma, ou de semicondutores, normalmente de silício ou de germânio. Silício tem muito, né? É o material mais abundante depois do oxigênio. Né? O Brasil, por exemplo, é rico em silício. O pessoal extrai silício do Brasil, leva para não sei aonde, para montar painel fotovoltaico na China, para a gente comprar. É a mesma questão do petróleo. A gente extrai o petróleo, manda para outro país para comprar gasolina a um roubo. Né? É a mesma coisa. Silício é... A gente tem a matéria-prima, mas a gente não sabe trabalhar nela. Né? O Brasil é rico, mas os caras são burros, né? Nós somos meio burros. Então, acontece isso. Vou voltar para a aula aqui para o PowerPoint. Vou jogar essa imagem lá. Então, ó, basicamente, vocês têm que guardar essas definições aí, porque isso sempre cai em prova, em concurso. Em tudo que vocês vão ver, vocês vão precisar entender. Ó. Material tipo P tem lacunas, buracos. Tipo N tem excesso de elétrons, aqui é falta de elétrons ou excesso de elétrons. O P é o anodo e o N é cátodo. Né? Atenção, 0,7 volts para o silício e 0,3 para o germânio. Isso a uma temperatura de 25 graus Celsius. A uma temperatura diferente muda um pouco isso, porque vocês já estudaram, vocês já devem ter estudado ou não, que todo condutor elétrico, se vocês chegaram a ver São Tomás, quando a gente varia a temperatura dele, a capacidade de condução dele muda. Vocês vão estudar aí instalações elétricas. Não sei se é quinto ou se é sexto. É agora não, né? Vocês vão estudar Instalações a gente já teve já, período passado. O quarto período? Instalações elétricas, sim. Quem que deu a aula? Bento. Então, vocês estudaram lá em NBR 5410, aquela tabela 33, que é o modo de instalação, e a 36, 37, 38, 39, que é a capacidade de condução do cabo. Quantos amperes ele suporta para cada modo de instalação, B1, B2, A1, A2, D, C, E, F, G. Estavam isso. Por exemplo, um cabo de 2,5 milímetros quadrados de área. Um cabo de 2,5 milímetros quadrados, dependendo do modo que ele é instalado, que é, por exemplo, em casa nossa é o B1, né? É eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, método B1. O 2,5 suporta 24 amperes para 2 condutores carregados. O 4 milímetros, 32 amperes. O 6 milímetros, 41 amperes. 10 milímetros quadrados, 57 amperes. Isso é para uma temperatura de referência de 30 graus Celsius no meio ambiente, no ambiente, ou 20 graus Celsius no solo. Não sei se vocês viram isso. Quando a gente muda a área, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque o material elétrico é um elemento químico. A temperatura vai influenciar na capacidade de condução. Por exemplo, se eu ligar um chuveiro com a mesma potência dentro de uma parede, no Nordeste e no Rio Grande do Sul, o cabo vai ser diferente. Para a mesma potência, o mesmo chuveiro, o mesmo comprimento. Por quê? A temperatura ambiente no lugar é uma e a temperatura ambiente no outro lugar é outra. Então, o material químico está tudo nessa tabela. E a temperatura são fatores de maior relevância. Vê se eu acho aqui, ó, tabela 36 da NBR 5410. Você tem lá cobre e alumínio. Vê se eu acho aqui, ó. Cobre e alumínio. Aí o material químico já vai influenciar na capacidade de condução. Aí você tem lá o modo de instalação, B1, B2,
Cadê? B1, B2, D, E, F. Cadê? Acho que essa tabela aqui, ó. Vou tentar abrir aqui, ó. E aí, a temperatura influencia. A mesma coisa acontece no diodo. Aqui, ó. Olha lá, ó. Essa tabela é 36 da NBR 5410. É 36, 37, 38, 39. Ela pega material com isolação de PVC e a outra, aí depois a outra tabela muda. XLPE e EPR. Uma isolação melhor, conduz mais. Esse é 70 graus, o outro é 90 graus. Aí, esses ensaios aqui, para determinar quantos amperes o cabo suporta, foi a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius no ar ou 20 graus Celsius no solo. Aí você tem lá A1, A2, B1, B2, C e D. Você vai ver, para cada espessura, 10 milímetros quadrados. Aqui, ó. Ele pode conduzir 46 amperes, 42, 43, 50, 57, depende da forma que ele está instalado. Aí lá na 33 tinha, o A1 é tal jeito, isolador, em eletrocalha, embutido no chão, em eletroduto embutido na parede, suspenso, aéreo, né? Ou seja, aí, ó, se for cobre, é uma corrente nominal, se for alumínio, é outra. O cobre conduz muito mais que o alumínio, melhor condutor que o alumínio, né? Não é o melhor condutor geral, mas é melhor condutor que o alumínio. Mas são os dois mais usados, porque tem em excesso o cobre, tem muito. É um mineral em abundância, era, né? Até o coronavírus aí, ele era. Aí, a temperatura, 30 graus Celsius, você corrige, não sei se vocês estudaram isso. Quando você dimensiona o cabo lá, aí eles perguntaram para uma temperatura de um local que é 40 graus Celsius. Você tem que ir lá na tabela 40, 42, fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. O cabo passa a conduzir mais ou menos. Por quê? A temperatura influencia no cabo. Quanto maior a temperatura, por exemplo, pior é para o cabo conduzir. Né? Se eu botar um cabo lá no Rio Grande do Sul, ele está sendo refrigerado naturalmente, então ele conduz mais. 10 milímetros quadrados lá de cobre, instalado dentro da parede, conduz mais que um 10 milímetros quadrados de cobre instalado lá dentro da CSN, por exemplo, no alto-forno, onde está 50 graus a temperatura ambiente. Entendeu? A temperatura é uma variável da resistividade, da condutividade do material. A mesma coisa acontece ali no diodo. A gente está trabalhando ali, a gente vai fazer exercício, trabalhando com a temperatura de 25 graus Celsius, eu estou falando com vocês ali. E aí, para essa condição, já foi ensaiado no laboratório, que para ele romper essa barreira aqui de depressão, que é criada através da ligação dos componentes ali, negativo com positivo, para as lacunas, ele precisa de 0,7 volts a 25 graus, ou 0,3 a 25 graus. Até aí, beleza? Deu para entender o que é uma junção PN, um semicondiodo, semicondutor de junção, que é uma junção PN, né? Ou seja, materiais do tipo P com tipo N. O semicondutor normalmente tem 4 elétrons livres na camada de valência. Quando a gente faz uma dopagem dele, junta com outros materiais, que tem 3, 4, 5 elétrons livres na camada de valência, faz a ligação deles, a ligação química ali, quem é bom de química aí vai lembrar disso. Ele vai sobrar elétrons ou vai faltar. E aí é exatamente isso. O tipo N tem 5 elétrons livres. O tipo P tem 3. Então, um está faltando. O ideal é ter 4 e 4, para ligar 4 com 4. Mas se um tem 5 e o outro tem 3, o 5 está sobrando elétrons, o 3 está faltando um elétron. É o que a gente chama de lacuna. Ou isso aqui é representado também com um símbolo negativo, onde está o N, e um símbolo positivo, onde está o P. É a mesma coisa. Um monte de mais aqui dentro e um monte de negativo aqui dentro. E aqui na camada invertido, positivo onde é o negativo, onde é o positivo. Né? Então, ó, a simbologia também é uma simbologia fácil de interpretar, porque ela já diz, ó, o P é onde está a parte da seta, né? Sei lá, a parte de trás da seta.
E o N a ponta da seta. E quando tem uma barreira na frente é porque ele não conduz no sentido contrário. Então, a seta já indica o lado de condução do material, né? E a barra é exatamente a barreira de não condução. Por isso que é chamado de semicondutor. Ele é condutor e isolante dependendo da forma com que ele é trabalhado. Eu posso botar ele no circuito com o objetivo de proibir a passagem de uma corrente ou de só passar uma corrente em determinado momento, né? Exatamente isso. Então, ó, o diodo é o mais simples dos dispositivos semicondutores, mas exerce um papel vital em sistemas eletrônicos e possui características bastante semelhantes às de uma simples chave. Então, olha só, ele é o mais simples. Depois a gente vai ver transistores e tiristores, que são componentes que têm mais junção, PNP ou NPN, não é só PN, são mais complexos, mais difíceis de entender, de trabalhar, mas não são tão vitais, importantes quanto o diodo, que está presente em praticamente qualquer componente eletrônico. O termo ideal será usado frequentemente nesse assunto, à medida que os novos dispositivos forem apresentados. O que é ideal? Ideal é como se o diodo fosse exatamente uma chave. Ele não é uma chave, mas é como se ele fosse uma chave. Abre e fecha. Ele não é uma chave abre e fecha porque ele precisa de uma tensão para romper e ele tem uma resistência interna ali. Quanto maior a corrente, mais queda de tensão você tem internamente nele. Mas essa queda de tensão é mais desprezível. A barreira para romper a depressão dele que não. Ele se refere a qualquer dispositivo ou sistema que tem características ideais. O diodo ideal é um dispositivo de 2 terminais. A função básica, então, de um diodo se alguém me perguntar o que um diodo faz, a função básica dele é conduzir corrente no sentido definido pela seta, no símbolo, e agir como circuito aberto para qualquer tentativa de estabelecer corrente no sentido oposto. Então, ele conduz no sentido da seta e funciona como se fosse um circuito aberto quando alguém tenta aplicar uma corrente no sentido contrário, né? Diferente de um resistor. Um resistor, se você botar o resistor de um lado e virar ele para o outro, não vai fazer diferença no circuito, não tem polaridade, né? Ou se você virar a fonte de tensão positivo, negativo, negativo, positivo, você só vai inverter o sentido da corrente, mas ele vai deixar passar a corrente de um lado e para o outro. O diodo não. Só passa quando está o positivo da fonte no anodo, no P do diodo, e o negativo no catodo, né? O N do diodo. Então, em resumo, as características de um diodo ideal são as de uma chave que teria a capacidade de conduzir corrente em um único sentido. Ou seja, uma chave abre e fecha sem perda nenhuma. Mas isso não é a realidade, é o ideal, porque ele tem perda. E não necessariamente o circuito abre 100%. Quando você polariza reversamente, tem uma microcorrente ali circulando no sentido contrário, uma corrente de fuga. A polarização do diodo. Como o diodo é um dispositivo de 2 terminais, a aplicação de uma tensão através de seus terminais permite 3 possibilidades. Nenhuma polarização, quando a tensão é igual a 0. Polarização direta, quando a tensão é maior que 0. E reversa, quando ela é menor que 0. O que é menor que 0? A polaridade está invertida, igual aquele desenho que eu fiz lá. No primeiro estava direto, positivo no P e negativo no N. E no segundo estava reverso, positivo no N e negativo no P. A outra opção seria a tensão igual a 0, né? Polarização direta. Ó. Há uma polarização direta se o polo positivo da bateria for colocado em contato com o material do tipo P e o polo negativo em contato com o material do tipo N. O material do tipo N, no material do tipo N, os elétrons são repelidos pelo terminal da bateria e empurrados para a junção. E no material do tipo P, as lacunas também são repelidas para o terminal e tendem a penetrar na junção. E isso diminui a camada de depressão. Para haver um fluxo livre de elétrons, a tensão da bateria tem que sobrepujar o efeito da camada de depressão, ou seja, ser superior
aquele 0,7 para o silício, 0,3 para o germânio. Então, aqui está uma outra representação, ó, já com a polarização direta, aqui, ó, VD, atenção, no diodo, direta, aqui, ó, positivo no material tipo P e negativo no tipo N. O tipo P tem positivo, o tipo N negativo. Só que o negativo do tipo N pula para cá, para o lado oposto, e o positivo pula para cá, para o lado negativo. Então, gera uma barreira aqui, ó. E essa barreira é o 0,7 ali para ele romper, para circular a corrente, ó, ID, a corrente no diodo. Invertendo-se as conexões entre a bateria e a junção PN, isso é, ligando o polo positivo do material, tipo N, e o polo negativo no material, do tipo P, a junção fica polarizada inversamente. Ó. Olha só, se a gente inverter, continua o mesmo material, PN. Agora a gente inverter a fonte de tensão e botar o positivo no N, essa camada de depressão ela vai aumentar. Então vai criar uma barreira ali e, teoricamente, não passa a corrente. A corrente é zero. Na prática, passa uma microcorrente. Mas, para efeito de funcionalidade do circuito, ele não vai funcionar, porque tem uma barreira ali. A corrente é uma corrente muito baixa. Ó, no material do tipo N, os elétrons são atraídos pelo material positivo, afastando-se da junção. Fato análogo ocorre com as lacunas do material tipo P. Pode-se dizer que a bateria aumenta a camada de depressão, tornando praticamente impossível o deslocamento de elétrons de uma camada para outra. A corrente de saturação reversa dificilmente ultrapassa alguns microamperes, exceto para dispositivos de alta potência. Então, tem uma corrente reversa ali que, se for superior à limitada pelo componente, acaba estragando o componente, que é microamperes. Se a corrente chegar a microamperes reversa, vai torrar o diodo, vai mandar ele embora, né? Então, ó, isso aqui é importantíssimo também, ó. A curva característica do diodo. Então, se ele é um componente que você aplica uma tensão e ele não passa corrente, passa uma microcorrente, né? E aí, quando ele atinge uma região pré-determinada, 0,7 ou 0,3, aí ele libera a corrente bruscamente, ele tem uma curva, e é uma exponencial, é tipo uma exponencial. E esse joelho da curva aqui, ó, é chamado de tensão de joelho. É a tensão necessária para ele romper aquela barreira de depressão, e aí, como se a chave ficasse ligada direto, a corrente circula. Até então, teoricamente, não circula corrente nenhuma, circula corrente muito baixa, que é a fuga. Então, ó, a curva característica de um diodo é um gráfico que relaciona cada valor de tensão aplicada com a respectiva corrente elétrica que atravessa o diodo. Então, esse desenho aqui, ó, representa no eixo X aqui, ó, a tensão aplicada em cima do diodo aqui, ó, a tensão U, e o eixo Y, a corrente que vai circular. Quando eu aplico uma tensão U em cima do diodo, diretamente, ó, positivo no P, negativo no N, menor que 0,7, praticamente não circula corrente, porque eu não rompi a barreira de depressão ali. Quando eu atinjo 0,7 e rompe a camada de depressão, é como se fechasse aquela chave, vai gerar uma queda de tensão de 0,7 do diodo, vai ter aquela queda de tensão nele, e o restante da tensão vai ser aplicado no resistor que tiver em série. E aí, quem vai limitar a corrente no circuito não vai ser o diodo, vai ser o resistor. Quanto maior o resistor, a resistência dele, menor a corrente em cima do diodo no circuito todo. E vice-versa. Né? Então, por isso, que às vezes, se a gente aplicar a tensão diretamente no diodo, igual está aqui, ó, ele pode queimar. Logo assim que a tensão aplica, sobe e rompe o 0,7. Aí, por isso, a gente coloca um resistor limitador para limitar essa corrente. Né? Nota-se pela curva que o diodo, ao contrário de, por exemplo, um resistor, não é linear. Como é que era a curva no resistor? É linear. Você aplica uma tensão aqui, resistor é 10 ohms. Você aplica 10 volts, você vai ter, né, 1 ampere. Você aplica 20 volts, você vai ter 2 amperes. Você aplica 30 volts, você vai ter 3 amperes.
Então, é uma linha é linear, crescente linear. No diodo, não. É uma curva exponencial aqui, ó. Tipo um exponencial. Tensão de joelho, ó. Essa curva é exatamente chamada de tensão de joelho. Ao se aplicar a polarização direta, o diodo não conduz intensamente até que se ultrapasse a barreira de potencial. À medida que a bateria se aproxima do potencial da barreira, os elétrons livres e as lacunas começam a atravessar a junção em grandes quantidades. A tensão para a qual a corrente começa a aumentar rapidamente é chamada de tensão de joelho, que é o 0,7 no silício, 0,7 volts, e 0,3 volts no germânio. Só que o silício é mais usado. Mais usual é silício. Quando a gente polariza ele reversamente, ó, olha aqui, mudei a polarização. Ó. Positivo, que era no P, agora está no N. E o negativo, que era no N, está no P. Ele também funciona da mesma forma, só que até atingiu a ruptura. Ele não passa a corrente, ele está aberto. Só que se você aplicar uma tensão muito alta, aí vai estragar o componente e aí vai gerar uma corrente aqui reversa, como se fechasse um curto nele. E aí já era, como se fosse uma chave ali, né, fechada o tempo todo. Né? Aqui está com a chave aberta, não está passando nada. Se você aplicar uma tensão muito alta, vai romper o componente e aí vai circular a corrente toda. Essa tensão reversa, o joelho, né? Reverso não é tensão de joelho, é tensão de ruptura. Então, aqui, ó, polarizado diretamente. A curva aqui é tensão de joelho e reversamente é tensão de ruptura, né? E aí vocês notem a corrente aqui também, corrente baixa, miliamperes, 50, 100 miliamperes. Aqui, ó, menos 50, menos 100 miliamperes, né? Porque está no sentido contrário. Então, ó, no diodo polarizado reversamente, passa uma corrente elétrica extremamente pequena, chamada de corrente de fuga. Né? Ou seja, essa linha aqui está polarizada reversamente. A linha não está sobre o eixo X, ó. Ela está um pouquinho para baixo. Tem uma corrente muito pequena, mas tem. Né? É a corrente de fuga, aquela que eu falei com você. Então, se alguém perguntar numa prova, ou eu perguntar, ou algum concurso, o diodo polarizado reversamente funciona como um circuito aberto ou tem uma fuga de corrente? Ou se perguntar só se funciona como circuito aberto. Depende. Se for o diodo ideal, é uma chave aberta, mas na prática ele não é uma chave totalmente aberta. Ele tem uma fuga de corrente ali muito pequena, mas ele deixa passar uma correntezinha. Professor, Né? Oi? essa corrente que você está citando no caso, ela é significante em algum momento ou ela é tão pequena que em qualquer tipo de situação ela é insignificante? Não, para eletrônica ela é desprezível, mas para, por exemplo, um laboratório, um ensaio, uma coisa muito precisa, sei lá, um ensaio do Inmetro, que precisa de um negócio bem, entendeu? Bem preciso, aí ela não é desprezível. Aí você tem que trabalhar com componente, às vezes, que ele é purificado, ele tem menos impurezas, ele tem melhor qualidade, né? Ele é tratado, dopado, exatamente para ficar com menos impurezas possível para evitar menos essa corrente de fuga. Entendeu? É como se, por exemplo, eu vou fazer uma comparação bem brusca aqui, eu posso estar errado, mas você já reparou que, por exemplo, em contatos eletrônicos, tem o ouro, não sei nem se o ouro é melhor condutor que o cobre. Então, vamos supor que fosse prata, o melhor condutor é a prata. Agora eu acho que o ouro é melhor que o cobre. Quem puder, pesquisa aí qual conduz mais, se é o ouro ou se é o cobre. Eu acho que é o ouro. Mas eles botam o ouro, por exemplo, em terminal de placa eletrônica. Por quê? Porque ele não oxida, porque ele me conduz melhor, se eu não estiver enganado. Né? Ou seja, aí você usa um outro tipo de material para aquele uso específico. Entendeu? Então, pode ser que o diodo, essa corrente de fuga, atrapalhe em condições onde você precisa ter exatamente, por exemplo, uma chave
que não deixa passar corrente nenhuma, quase que nenhuma. Entendeu? Essa corrente, teoricamente, pode ser ruim em algum momento, no laboratório, no ensaio, numa coisa muito precisa. Mas para funcionamento de equipamento eletrônico, por exemplo, igual a gente tem, televisão, roteador, fonte, é desprezível. Essa corrente reversa é desprezível. Ela está reversa o tempo todo. Na corrente alternada, ela está positivo, negativo, negativo. Então, ele deixa passar positivo e, teoricamente, não deixa passar negativo, mas na prática passa. Mas ela é desprezível, nosso componente está funcionando. Entendeu? Show de Não bola, é, professor. Beleza. ela não é fundamental para condenar e não funcionar o equipamento, senão o diodo não tinha função. Aí teria que, em série com ele, você colocar lá alguma coisa que reconhecesse que ele está reversamente polarizado e aí, em paralelo, realmente tivesse uma chave para abrir o circuito. Na prática, não. Ele não deixa passar, mas o que ele deixa é desprezível, entendeu? Para essa função. Agora, eu não sei porque eletrônica, eu não conheço muito a profundo eletrônica detalhadamente. Assim, telecomunicação, algumas atividades devem ter algum... Eu não tenho expertise para te falar isso. Que realmente precise de um componente que não passe quase nada de corrente de fuga. Entendeu? Que não gere um ruído, uma distorção, principalmente na parte de telecomunicação, né, que é mais sensível. Ou, por exemplo, alguma coisa de precisão, igual eu te falei, um ensaio do Inmetro, alguma coisa de laboratório, que os caras têm lá uma tolerância de erro, uma classe de exatidão de erro muito pequena, e aí não pode acontecer isso. Mas para fins de eletrônica nossa aqui, industrial, é desprezível, entendeu? Mas acontece. Eu só não posso falar para você que é uma chave aberta, igual eu não posso falar que um isolante de um cabo, por exemplo, não deixa passar corrente. Ele deixa, só que é desprezível, entendeu? Todo material elétrico, por exemplo, tem perdas. A Light, por exemplo, quando fornece energia para a gente, ela mede lá o que é perda técnica e não técnica. Não técnica é furto, roubo, né, gato. E técnica são as perdas. Tem perda no cabo de cobre, perdas por efeito Joule, por exemplo, aquecimento, perdas por fuga de corrente isolador, entendeu? Por mais que seja lá cerâmica, o cabo seja isolado de PVC ou de XLPE, EPR, se tem lá um isolador de vidro, de porcelana, de fibra, são materiais diferentes, mas tem uma pequena fuga. Só que é muito desprezível. Imagina assim numa linha de transmissão ou numa rede de baixa tensão, que a corrente é mais alta, você ter lá 0,001 ampere. É desprezível, entendeu? Mas ocorre, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que o diodo não é simplesmente uma chave. Fecha e abre, ele tem perdas. Mas uma chave também tem perdas, né, cara? Então, um disjuntor tem perdas. Todo metal tem perda. Não é totalmente, igual aquilo que eu falei, não é totalmente condutor ou totalmente isolante, né? Só os supercondutores. Então, onde eu parei aqui, se for aumentar a tensão reversa aplicada sobre o diodo, chega o momento em que ele atinge a tensão de ruptura, aquilo que eu falei. Varia muito de diodo para diodo, e a partir da qual a corrente aumenta sensivelmente. Salvo o diodo feito para tal, os diodos não podem trabalhar na região de ruptura. Ou seja, o que significa isso? Que o diodo reversamente, na hora de especificar um diodo para o circuito, você está aplicando lá 10 volts diretamente. Você tem que ver se a corrente que ele suporta, a corrente máxima, é uma característica do diodo. Olha, ele pode ter tanto 0,5 amperes no máximo. Você vai ver quanto que vai gerar no circuito, vai calcular baseado na tensão que você tem disponível e botar um resistor para limitar essa corrente. Uma outra coisa que a gente tem que saber é a tensão reversa. Por quê? Quando você aplica a tensão reversa, essa tensão vai toda em cima do diodo. E aí, se for uma tensão que ele não suporta a reversa, ele vai queimar. Salvo, igual ele falou aqui, salvo diodos que são feitos para trabalhar na região de ruptura. Tem diodo que é feito para trabalhar nessa região de ruptura, né?
E aí ele vai suportar uma tensão reversa alta. São os diodos de maior potência, basicamente é isso. Mais robusto, mais resistente, né? Para aplicações de tensão mais alta. Entendeu? Sei lá, um veículo, um carro, uma Saveiro ou uma Amarok. Qual que aguenta mais? Qual amortecedor, qual suspensão que aguenta mais? Vai depender do que você quer usar, né? Então, pode ser que o diodo, na hora de especificar um diodo, a gente tem que ficar atento à corrente máxima dele, direta, e também à tensão reversa, para não ultrapassar. Quando ele estiver reversamente, não queimar o componente. Entendeu? Porque a corrente você consegue limitar com o resistor, só você calcular. A gente vai fazer exercício aí depois para entender isso. Mas a tensão reversa vai em cima dele. Você não consegue gerar uma queda de tensão reversa. Por quê? Quando ele está reverso, a tensão vai toda no diodo. O resistor funciona como se fosse uma conexão, né? Um jump. Então, o gráfico completo da curva do diodo é essa curva aí, ó. Uma tensão pequena, 0,7, relativamente pequena em relação à reversa, gera o rompimento da barreira de depressão e aí a corrente passa a ser relativamente alta. Você chegou a 0,7 aqui, já era. Você não precisa de mais tensão para o circuito funcionar. Se chegou a 0,7, a corrente vai embora. Quem vai limitar ela é o resistor que está em série de circuito. Já a reversa, não. Ela suporta uma tensão muito maior até chegar na ruptura. Que aí você pode danificar ou ele não vai ser mais isolante. Ele não vai ser a chave aberta. A corrente vai romper a barreira reversa. E aí vai passar a corrente, aí dá zero. Né? Beleza? Então, olha lá, em qualquer componente, a potência dissipada é a tensão aplicada multiplicada pela corrente. Né? Vocês estudaram lá, até comigo, Blade On, né? aquele gráfico lá de pizza cheio de forma de potência, tensão, corrente, resistor, que a potência é V vezes I, tensão vezes corrente. Isso vale para o diodo também. Não se pode ultrapassar a potência máxima. Então, olha só, não se pode ultrapassar a corrente máxima, que na verdade é a potência, né? Se a tensão máxima no diodo é fixa, 0,7, por exemplo, a corrente máxima é uma constante, a tensão, a corrente é proporcional à potência. Não se pode ultrapassar a potência máxima especificada pelo fabricante, pois haverá um aquecimento excessivo. Os fabricantes, em geral, indicam a potência máxima ou corrente máxima suportada por um diodo. Então, por exemplo, aqui é um diodo IN 914, potência máxima 250 miliwatts. E aí, se você sabe a tensão dele, você acha a corrente máxima também. Ou o IN 4001, que é muito usado, corrente máxima 1 ampere. Então, são componentes que trabalham com tensão e corrente, que a gente está vendo ali, pequena. Miliwatts, milivolts, miliamperes. Né? São componentes eletrônicos. A gente trabalha ali com tensão baixíssima. Né? Por isso que lá na ponte retificadora tem um transformador lá que joga lá de 120 volts para 30 volts. Então, usualmente, os diodos são divididos em duas categorias. Os diodos para pequenos sinais, que tem potência abaixo de 0,5 watts, e os retificadores, com potência máxima maior que 0,5 volts. Então, uma forma de especificar ele em relação ao uso dele é a potência menor que 0,5 e maior que 0,5 watts. Beleza aí? Tô tanto tempo sem dar aula que a minha garganta já está... Vai dar um intervalinho hoje só. Oi? Vai dar um intervalinho hoje para nós. Que horas são aí? Nem sei que horas tem. Que horas é aí? 8h40? 8h48, mestre. 8h48. Então vamos parar então um cadinho, foi mal, passei direto. São 8h50 aqui no meu, vamos voltar daqui a 15, 20 minutos aí. Pode ser?
de bola. Beleza. Beleza. 9, Já. 10 aí. Vou interromper aqui o compartilhamento aqui. Vou pausar a Vamos gravação jantar. aqui. Vamos jantar, né? Vamos comer um ovo aí, Vitor. Frango e ovo. Fala, Rod. Frango e ovo. Pode ir aí, ó. Fala aí, pessoal, Pode. tranquilo? Tranquilo, beleza? Sumido, Pô, pô. Pessoal, então, 15 minutos aí a gente volta aí. Aqui no meu é 8h52, quando for mais 9 e 10 aí a gente volta. Compartilhar a tela. Então, olha só, a gente parou aqui, né? Na especificação da potência do diodo. O que eu falei com vocês aqui, né? O RS é o resistor limitador de corrente. Por quê? Dependendo da tensão que a gente aplicar, se a gente aplicar diretamente no diodo, se não for uma tensão regulável, for uma tensão fixa do circuito, 12 volts, 5 volts, a gente tem que trabalhar com resistor para limitar e não passar aquela corrente ou, né, consequentemente, a potência máxima devido à tensão da fonte. Então, a gente coloca um resistor em série, e aí vai ter uma queda de tensão no diodo e uma queda de tensão no resistor, e aí a gente vai limitar a máxima corrente no circuito ali, ó. Então, num diodo polarizado diretamente, ó, uma pequena tensão aplicada pode gerar uma alta intensidade de corrente. Em geral, um resistor é usado em série com diodo para limitar a corrente elétrica que passa através dele. RS é chamado de resistor limitador de corrente. Quanto maior o RS, menor a corrente que atravessa o diodo. E o RS, né, como está em série, e a resistência do diodo é muito baixa, a gente vai ver depois ali, a gente vai trabalhar com esse resistor limitador, e aí a corrente, a gente vai calcular a tensão no resistor dividido pela resistência dele, né, que na verdade é a tensão da fonte menos a tensão do diodo. Essa vai ser a queda de tensão no resistor, dividido pela resistência dele, vai dar para a gente a corrente em série de circuito. Uma outra definição que a gente tem que pegar aqui é da reta de carga, né? Sendo a curva característica do diodo não linear, como a gente falou ali, tipo uma exponencial, torna-se complexo determinar através de equações o valor da corrente e tensão sobre o diodo e resistor. Um método para determinar o valor exato da corrente e da tensão sobre o diodo é o uso da reta de carga. Baseia-se no uso do gráfico das curvas do diodo e da curva do resistor. No circuito mostrado, a corrente I através do circuito é a seguinte, ó. A gente vai ver o gráfico ali. A corrente é calculada por VR, que é a tensão no resistor, dividido por RS, que é a resistência do resistor limitador. Sendo que esse VR, a tensão do resistor, é igual à tensão da fonte, VS, menos a queda de tensão no diodo, né? Então, por exemplo, no circuito em série, a corrente é a mesma no diodo e no resistor, né? No circuito em série, a corrente que passa no resistor e no diodo é a mesma. Se forem dados a tensão da fonte e a resistência do resistor limitador, então são desconhecidos a corrente e a tensão sobre o diodo. Se, por exemplo, no circuito em série, aquele circuito que a gente viu ali, né, a tensão da fonte, um resistor e um diodo. A tensão da fonte for 2 volts e o resistor limitador for de 100 ohms, a gente consegue calcular, né, a corrente e a tensão do diodo. Então, a corrente vai ser 2 volts, que é a tensão da fonte, menos a tensão do diodo, dividido por 100, que é igual a menos 0,01 vezes VD mais 20 mA. Se VD é igual a zero, a gente simula situações. Se o VD fosse zero, a corrente seria 20 mA. Então, esse ponto é chamado de ponto de saturação, pois é o máximo valor que a corrente pode assumir, quando a tensão no diodo está muito baixa, né? É a máxima corrente do circuito. E uma outra simulação é quando a corrente é zero, a tensão no diodo é a máxima, é a tensão da fonte. Esse ponto é chamado de ponto de corte.
pois representa a corrente mínima que atravessa o resistor e o diodo. A equação a seguir indica uma relação linear entre a corrente e a tensão, né? Então, olha só, essas são as simulações. Ó. Quando a tensão no diodo é zero, próximo de zero, a corrente máxima vai ser 20 miliamperes. A gente aplicou lá na equação, essa equação aqui, ó, I é igual a VS menos VD sobre RS, e a gente disse que a tensão na fonte é 2 volts e o resistor é 100 ohms. Se a gente colocar a tensão na fonte e o resistor aqui, a gente acha uma equação. Se a tensão no diodo estiver próxima de zero ali, ou zero, significa que a corrente vai ser 20 miliamperes. E se a corrente for zero, a tensão vai ser toda em cima do diodo, o circuito vai estar aberto. Então, traça essa reta, né? Essa reta aqui, chamada reta do ponto de operação reta de carga, é onde a tensão no diodo é zero e a corrente é a máxima, 20 miliamperes. Aqui é um ponto. E o outro ponto é quando a corrente é zero, a tensão está toda em cima do diodo. Então, a tensão é 2 volts. E aí a gente traça uma reta aqui e esse ponto entre a reta de carga e a curva do diodo é o ponto de operação do diodo, né? Então, isso é uma outra definição aí para a gente identificar qual que é a resistência, a tensão para cada momento em cima do diodo. Resumo do funcionamento do circuito. Quando a corrente é zero, a tensão é 2 volts, é o ponto de corte, é a corrente mínima do circuito. Quando a tensão é zero, a corrente é 20 miliamperes, é a máxima, é o ponto de saturação. Então, para I igual a 12 miliamperes e VD igual a 0,78, é o ponto de operação ou quiescente. Representa a corrente através do diodo e do resistor. Sobre o diodo existe uma tensão de 0,78 volts. Então, esse ponto aqui, se a gente jogasse no gráfico, milimetricamente aqui, ó, ia ser uma tensão de 0,78, é a queda de tensão em cima do diodo, né? E a corrente aqui, ó, 12 miliamperes. Teoricamente, a gente trabalha com 0,7, mas ela varia aqui, ó, entre 0,5, né? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 0,5, 6, 7, 8. É o ponto da curva aqui, né? Então, para aquela tensão da fonte, para aquele resistor, o ponto de operação seria esse. 0,78 volts a tensão no diodo e 12 miliamperes a corrente no circuito, né? Um outro tipo de diodo é o LED, ó, diodo emissor de luz, e o fotodiodo, né? O uso crescente de displays digitais em calculadoras, relógios e todas as formas de instrumentação tem contribuído para o crescente interesse atual em dispositivos que emitem luz quando devidamente polarizados. Os dois tipos de uso comum hoje que realizam essa função são o diodo emissor de luz, o LED, e o display de cristal líquido, o LCD. O LED faz parte da família dos dispositivos de junção PN e aparece em alguns dos circuitos que iremos estudar. Então, o LED é um diodo, mas, dependendo do material dele, vai emitir uma luz diferente. Mas o LED é um diodo emissor de luz, assim como o LDR é um diodo receptor de luz, né? Então, a simbologia do LED, a gente vai fazer umas práticas no laboratório e vai usar LED também. A simbologia do LED é exatamente a simbologia do diodo, a seta com a barreira, com a curva, duas setas indicando que está emitindo uma luz ali. O LED também tem uma polarização, tem que estar polarizado direto para ele funcionar, né? Uma coisa interessante, não sei se vocês já viram também, os alunos já fizeram uma prática, se a gente pegar vários LEDs, ligar eles em série, em paralelo, e jogar a luz em cima deles, ele gera uma diferença de potencial nas extremidades de ligação ali, né? Então, aquele princípio do painel fotovoltaico, que é um semicondutor que recebe luz, é o mesmo princípio do LED, só que o LED recebe tensão elétrica e emite luz.
né? Agora, se a gente pegar o LED ali, juntar e jogar a luz em cima, uma luz forte em cima dele, ele vai gerar nos terminais uma diferença de potencial, né? É uma experiência interessante que a gente pode até depois reproduzir aí numa das práticas no laboratório aí. O diodo emissor de luz, o LED, é um diodo que, quando polarizado diretamente, emite luz visível, amarela, verde, vermelho, laranja ou azul, ou infravermelho. Ao contrário dos diodos comuns, não é feito de silício, que é um material opaco, e sim de elementos como galho, arsênico e fósforo. Então, cada elemento químico vai determinar a cor que vai ser emitida no LED. É amplamente usado em equipamentos devido à sua longa vida, baixa tensão de acionamento e boa resposta em circuitos de chaveamento. A polarização do LED é similar ao do diodo comum, ou seja, acoplado em série com resistor limitador de corrente, como mostrado na figura. O LED é esquematizado como um diodo comum com seta apontado para fora, como símbolo de luz irradiada. Então, a diferença na simbologia do LED são essas duas setas para fora, representando a emissão da luz ali. A corrente que circula no LED é dada por ID igual a tensão da fonte menos a tensão do diodo no LED, dividido pela resistência, mesma coisa. Para a maioria dos LEDs disponíveis no mercado, a queda de tensão típica é de 1,5 a 2,5 volts, para correntes entre 10 e 50 miliamperes. A gente vai conseguir fazer isso lá no laboratório, lá vocês vão medir lá, vão energizar um LED e ver a queda de tensão em cima dele. O fotodiodo é um diodo com encapsulamento transparente, reversamente polarizado, que é sensível à luz. Nele, o aumento da intensidade luminosa aumenta a sua corrente reversa. Num diodo polarizado reversamente, circulam somente os portadores minoritários, né, as correntes de furo. Esses portadores existem porque a energia térmica entrega energia suficiente para alguns elétrons de valência saírem fora de suas órbitas, gerando elétrons livres e lacunas, contribuindo assim para a corrente reversa. Quando uma energia luminosa incide numa junção PN, ela injeta mais energia aos elétrons de valência e, com isso, gera mais elétrons livres. Quanto mais intensa for a luz na junção, maior será a corrente reversa num diodo. Então, o fotodiodo é um equipamento que recebe luz e varia a resistência, a corrente elétrica que vai circular nele ali, né? É o LDR. Depois a gente vai ver também lá no laboratório esse componente lá. Eu posso trazer uma foto também, podia ter colocado esse slide, depois eu vou botar e vou editar ele. Vou mandar para vocês. Ao analisar ou projetar os circuitos com diodos, se faz necessário conhecer a curva do diodo, mas dependendo da sua aplicação, pode-se fazer aproximações para facilitar os cálculos. Então, igual eu falei com vocês, o diodo tem 3 aproximações. Um é funcionando como uma chave aberto e fechado, que é uma aproximação bem feiosa, né? Ele tem a queda de tensão necessária. A segunda é com a queda de tensão que ele precisa de 0,7, 0,3. E a terceira é considerando ainda uma queda interna devido à resistência interna do componente. Então, são 3 aproximações, primeira, segunda e terceira. A gente vai trabalhar nos exercícios, quando a gente chegar nos cálculos, com a segunda aproximação. A gente vai ver aí, ó. Primeira aproximação é um diodo ideal. Um diodo ideal se comporta como um condutor ideal quando polarizado no sentido direto e como um isolante perfeito no sentido reverso. Ou seja, funciona como uma chave aberta. Então, ó, sentido direto, teve uma polarização positiva, passa a corrente toda. Sentido reverso, a tensão negativa, não passa corrente nenhuma, reversa, nem para baixo, né, muito menos para cima. Então, só vai circular a corrente quando ele estiver polarizado diretamente. Essa é uma aproximação ideal. É a chave que eu falei com vocês. Abre e fecha, mas na prática não é assim. Tem uma queda de tensão necessária, tem a corrente reversa. Então, a primeira aproximação é como se ele fosse uma chave aberta ou fechada.
A segunda aproximação, ó, leva em conta o fato de o diodo precisar de 0,7 para iniciar a conduzir. Então, a segunda aproximação é como se ele não tivesse corrente nenhuma até atingir o 0,7. E aí a gente tem a curva aqui, né, linear, como se fosse só a questão do resistor. Então, essa é a segunda aproximação. Pensa-se no diodo como uma chave em série com uma bateria de 0,7. É como se tivesse um sentido contrário, olha o positivo aqui para a esquerda. Normalmente a gente coloca o positivo da fonte, né, no sentido horário. Aqui a gente tem sentido anti-horário positivo de 0,7, ou seja, é como se tivesse uma bateria contrária, uma pilha contrária ali, só vai deixar passar a corrente quando a tensão da fonte ficar equivalente ao 0,7 e sobrepor aquele 0,7. Aí começa a circular a corrente. Essa é a segunda aproximação. E a terceira aproximação considera, né, esse RB aqui, ó, a resistência interna do diodo. Né? Então, o diodo tem uma resistência interna que vai variar de acordo com a tensão aplicada nele, a corrente circulando no circuito ali. Né? Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão nessa resistência interna dele aqui. Aí tem um exemplo aqui, ó. Então, ao longo do curso aí, a gente vai trabalhar com a segunda aproximação, que é o resistor, ou diodo, com a queda de tensão de 0,7. Uma chave com uma queda de tensão de 0,7 para o silício, 0,3 para o germânio. Quando a gente não falasse silício ou germânio, considerem o de silício, 0,7. Então, ó, utilizar a segunda aproximação, um exemplo aqui, ó, para determinar a corrente do diodo no circuito da figura a seguir. Então, a gente tem uma tensão aqui, ó, fonte de alimentação contínua de 10 volts, um resistor limitador de corrente 5.000 ohms, 5 kΩ, e um diodo polarizado diretamente. Ele quer saber a corrente no diodo. Então, qual que vai ser a corrente no diodo? A corrente no diodo, ID, é a mesma corrente no resistor limitador. Por quê? A corrente do circuito está em série. Então, IRS é igual a ID, que é igual a tensão no resistor dividido pelo resistor. Então, se a gente tem aqui um resistor, tem uma queda de tensão nele, é só pegar a queda de tensão nele e dividir pelo resistor, a resistência do resistor, a gente vai descobrir qual a corrente nele. Né? Que também é a mesma coisa que a gente dizer que a tensão da fonte menos a queda de tensão do diodo, ou seja, 10 da fonte menos 0,7 do diodo, que dá 9,3, que é a tensão que vai estar em cima do resistor, dividido pelo resistor, 5.000. Então, 10, que é a tensão da fonte, menos 0,7, que é a queda de tensão que vai acontecer no diodo depois que corromper a região de depressão dele. Significa que eu tenho 9,3 volts, o restante da tensão, em cima do resistor limitador. A gente dividir pela resistência, vai dar a corrente para a gente. 9,3 volts dividido por 5.000 ohms vai dar 1,86 miliamperes. Então, a corrente em cima do diodo ali, ó, e do resistor, que estão em série, é 1,86 miliamperes, ou seja, uma corrente baixa, né? Se a máxima no diodo, por exemplo, for 1 ampere, a gente está muito bem, tá? Com 1 miliampere, né? Então, ó, como é que funciona essa resistência do diodo? A resistência do diodo é a razão entre a tensão total do diodo e a corrente total do diodo. Pode ser considerado dois casos. Resistência direta, quando o resistor está polarizado diretamente, no sentido direto, e resistência reversa, quando ele está no sentido reverso. O que é a resistência direta? É a resistência quando é aplicada uma tensão no sentido direto sobre o diodo. É variável pelo fato do diodo ter uma resistência não linear. A gente viu ali que a curva do diodo é tipo uma exponencial, ou seja, não é linear a resistência dele, não é uma reta crescente. Ela vai vindo, daqui a pouco faz uma curva grande, né? A tensão de joelho. Então, a resistência do diodo não é linear. Por exemplo, ó, no diodo IE914, se for aplicada uma tensão de 0,65 volts,
entre seus terminais, existirá uma corrente de 10 miliamperes. Caso a tensão aplicada seja 0,75 volts, a corrente vai ser 30 miliamperes, ou seja, lá, ó, aumentou 0,1 volts, de 0,65 para 0,75, né? Aumentou um pouco mais ali que, sei lá, 10%, nem 20%, e a corrente aumentou 3 vezes, de 10 mili para 30 mili. Então, não está sendo proporcional. Não aumentei nem 20% da minha tensão, que seria 0,13, né? A gente aumentou 0,10. Não aumentou nem 20% da tensão e aumentou 300% a corrente. Então, ó, e por último, se a tensão for 0,85, a corrente será de 50 miliamperes. Então, aquilo ali é algum dado fabricante de ensaio para mostrar exatamente que a resistência não é linear no ponto ali de joelho. A resistência varia, né? Não é linear. Então, se a gente dividir essa tensão que foi formada pela corrente, a gente vai achar resistência. Então, em 0,65 volts, na tensão menor, a resistência no diodo está 65 ohms. Em 0,75 volts, a gente aumentou um pouquinho a tensão, a resistência já caiu para 25 ohms. Quando aumenta a tensão para 0,85, a resistência diminui mais ainda para 17 ohms. Então, nota-se que a resistência em corrente contínua diminui com o aumento da tensão. Conforme a gente aumenta a tensão e rompe a barreira, vai mais rápido a corrente, significa que a resistência diminui de uma forma exponencial também, né? Mais brusca. Então, ó, tomando ainda como exemplo o IN 914, ao aplicar uma tensão de menos 20 volts, a corrente será de 25 nanoamperes, enquanto uma tensão de 75 volts implica numa corrente de 5 microamperes. Né? A gente está trabalhando ali com tensão reversa. Então, olha lá, ó, em 20 volts reverso, está dando 800 mega-ohms, em 75 volts reverso, está dando 15 mega-ohms. A resistência reversa diminui à medida que se aproxima da tensão de ruptura. Então, se eu aumentar aquela tensão reversa, a minha resistência diminui. E aí acontece aquele ponto de ruptura, que a resistência fica baixa, a uma tensão reversa muito alta, e aí deixa passar a corrente toda. Que era aquele gráfico lá do meio da aula lá, aqui, ó, que estava as duas curvas, a direta e a reversa aqui, ó. Conforme a gente vai aumentando de 20 até 75 volts reverso, a resistência que era 800 mega-ohms, era altíssima, diminuiu lá para 15, não sei o quê, e aí vai chegar um momento que é a ruptura, que a tensão reversa é tão alta que a resistência fica baixa e ele rompe, e aí circula a corrente reversa, né, até danificar o componente. Essa situação aí. Deu para entender? É meio complexo, né? Mas depois a gente vai fazer um exercício aí para treinar. E é isso aí, galera. Deu para entender esse final? A questão da resistência em função da tensão e da corrente? Alguém ficou com dúvida? Alguma pergunta? Tá todo mundo aí? Botaram o nome do bate-papo aí? Nome, matrícula aí para fazer uma chamada depois aí? Quem não botou aí? Deixa eu ver aqui, ó. Caio, Yasmin, Lohan, Magda, Yasmin de novo, João Vitor, Christoph, Guilherme, Gabriel, Yuri, Carla, Paulo Vitor, Carlos Vidar, Márcio, Felipe, Diego, Tauan, Helena, Vitor, Júnior Kondak, Rodney. Coloca o nome aí, pessoal. Quem não botou aí. Helena, tudo bem aí, Guilherme? Deu para entender, galera? Deu sim, professor. Magda, vocês estão sumidos? Como é que vocês estão aí? Deu para entender aí, primeiro dia? Ainda estão meio... Eu ainda estou em clima de férias ainda, meio devagar. Estou de férias da prefeitura ainda, voltando hoje. A gente ainda não está no clima de aula. Beleza aí? Alguém tem alguma dúvida aí? Beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo.
Olha só, eu deixei uns exercícios aí, vou ver até qual que dá para vocês fazerem aí, baseado no que eu passei aqui. Deixa eu abrir os exercícios para eu fechar com vocês e encerrar a aula. Ó, a 1 é qual a função básica de um diodo. A 2 é para calcular a corrente. A 3 é a tensão. Depois corrente. A 5 é tipo uma pegadinha aí, né, quando ele está reverso. Lembrando o seguinte, quando ele está reverso, pessoal, o circuito está aberto e a tensão está toda em cima do diodo, só que negativo, né? Deixa eu ver até onde dá para vocês fazerem aí, que é o que eu vi na matéria de hoje. A gente viu na matéria de hoje. Professor, não está compartilhando. Não, tá não. Só estou vendo aqui para falar para vocês. Eu acho que é até 10 aí, ó. Vou deixar uma missão para vocês aí. Depois a gente... Vou ver como é que vocês estão e a gente vai fazendo juntos aí, ó. Deixei uma lista de exercícios aí, só que eu não entrei na matéria toda. Há algumas perguntas e alguns exercícios para calcular a corrente, circuito polarizado direto, circuito reverso. Aí aqui é uma pegadinha para quando a gente inverte o diodo, ele pergunta qual é a corrente e a tensão. Quando a gente inverte o diodo, tá, reversamente, a corrente é 0 e a tensão está toda no diodo. A tensão reversa está toda no diodo. É como se fosse uma chave aberta ali, você deve medir tensão. Tentem imaginar isso. Aí tem uns exercícios aqui. Vou deixar para vocês aqui, ó, até a... Tentem fazer até a 10 aí. Quem quiser se empolgar e fazer tudo, tem umas teorias aqui que está na apostila que eu vou postar para vocês essa semana ainda aí. E a 21 aqui é 22, 23 é de diodo Zener, que a gente ainda não entrou. Tentem fazer aí, ó, quem quiser, até a 20. Só que eu não fiz nenhum exercício desse tipo aqui, mas dá para fazer. Quem pegou o bizu aí dá para entender. Mas quem precisa fazer um igual para fazer outro, não vai conseguir fazer. Tentem fazer até a 20 aí, ou no mínimo até a 10. Até a 10 todo mundo consegue. A 11, como tem diodos em série aqui, em paralelo, eu ainda não cheguei a explicar isso. Mas tentem fazer aí. Vou deixar aí esse exercício, já está aí no material. Vou postar uma outra apostila que eu vou formatar aqui para forma digital, porque estava tudo impresso aqui para postar para vocês. Vou ver até amanhã, ou quarta no máximo. E aí a gente começa a entrar no exercício, fazer exercício, tirar dúvida e avançar no conteúdo da matéria aí que a gente vai começar a ver. Semana que vem eu vou botar a ementa também, porque ainda não fizemos cronograma, planejamento, não saiu o calendário nem nada. Tá tudo meio corrido, estava de férias, né? Voltamos agora. Então agora que a gente vai entrar no clima. Aí semana que vem eu posto também cronograma, planejamento, a ementa certinha. A gente vai ver, basicamente são isso: os semicondutores, diodo, transistor, tiristor, né? Pontes retificadoras. E as práticas aí, lembrando que vocês estavam todos na aula, eu marquei as práticas com vocês aí para a penúltima segunda-feira dos meses, de março, abril e maio. Então, só para confirmar aqui, ó, março ficou dia 22 de março, penúltima segunda, 19 de abril e 24 de maio. E aí, no decorrer, a gente vê aí se dá para fazer mais, ou fazer menos, o que dá para fazer. Se pintar algum projeto, alguma ideia que vocês queiram fazer, a gente vai para o laboratório, a gente vai conversando aí. Beleza? Não deixem de botar o nome aí na bate-papo, não. Todo mundo botou? Então, galera, agradeço aí a presença de vocês. Fico feliz aí por estar com vocês mais esse semestre. Essa turma aí é boa, graças a Deus. As turmas ruins já foram. Tem bastante gente interessada aí, que estuda mesmo de verdade, não está aqui para brincar. E vamos com tudo aí esse semestre aí, mesmo com pandemia, não vamos deixar se abater, não. Bola para frente. Beleza? Vambora. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Bom retorno, boa semana de aula aí. Valeu, professor. Até semana que vem. Igualmente, professor. Valeu. Boa noite. Valeu, mestre. Semana que vem. Valeu, turma. Valeu, boiada. Valeu, boiada. Valeu, boiado. Valeu, boiada.